Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Deus abençoe você e mais uma meditação da palavra do Senhor Jesus, que encontra-se registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, versículo de número 14, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Prezados amigos, ouvintes da palavra do Senhor Jesus, é responsabilidade do cristão, dos servos de Deus, anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estou sempre aproveitando as redes sociais, a internet, esta ferramenta que Deus disponibilizou, e assim o Evangelho chegar até você nos mais rincões, nos lugares mais distantes, ou por que não dizer, em todo o mundo, por meio da internet. Deus abençoe. A palavra do Senhor nos diz em Marcos 16,15, a ordem de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É isto que diz as Escrituras Sagradas. Queridos amigos, e este Evangelho do Reino, palavras escritas por Mateus e faladas pelo Senhor Jesus. E este Evangelho do Reino, este não é outro Evangelho, é este Evangelho pregado por Jesus. Evangelho significa boas novas de salvação. O Evangelho da graça do Senhor e Salvador Jesus. Jesus estava enfatizando aqui a respeito, prevendo um texto escatológico. Jesus estava falando aqui sobre a destruição de Jerusalém e sobre o fim do mundo. Estas palavras faladas por Jesus são prelúdios no campo escatológico. Acontecimentos que marcariam a vinda do Senhor e Salvador Jesus. Jesus estava mandando os discípulos pregar o Evangelho, a igreja pregar o Evangelho, como testemunho para a humanidade. Não é obrigado o homem a aceitar o Evangelho de Jesus. Porém, tem que ser pregado para testemunho. Até porque o Senhor Deus, a Bíblia diz que Deus não executa nenhum juízo dele na terra sem antes avisar os seus servos, avisar o homem. Quando nós olhamos em Amós, no livro do profeta Amós, capítulo de número 3, versículo 7, a Bíblia Sagrada diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre avisou. Nós observamos na época do dilúvio, na época de Noé. A Bíblia Sagrada nos diz que o pecado havia chegado ao limite estabelecido por Deus. E Deus fala com Noé para que fizesse uma arca. Noé começa a construir a arca. Noé começa a pregar a palavra do Senhor aos seus contemporâneos. Aquela geração que viveu na época de Noé. A Bíblia não fala quanto tempo Noé levou para construir a arca. Alguns dizem que foi 100 anos, outros falam que foi 120, mas não importa, não é o caso. O importante é que Noé ouviu a voz de Deus, do juízo que Deus derramaria sobre a terra. E Noé ouviu a palavra de Deus e fez a arca e começou a pregar. Durante o período que Noé construía a arca, pregava para os seus. Mas eles não quiseram, mas Noé pregou como testemunho. Quando Noé termina de fazer a arca, Deus manda Noé entrar na arca com a sua família, e Deus salvou toda aquela família de Noé, porque Noé ouviu a voz de Deus. E aqueles que ouviram o Evangelho de Noé, pregado por Noé, e não deram crédito, ficaram fora da arca e foram destruídos pelas águas do dilúvio. Noé pregou como testemunho. Não é obrigado o homem a aceitar o Evangelho. Porém, quando o Evangelho é pregado, será testemunho contra aqueles que ouviram e não deram crédito. E o Senhor Jesus, hoje aqui, Ele é a arca da salvação. E Jesus mandou que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que fim é este? O fim da vinda do Senhor Jesus. Jesus voltará a este mundo. A Bíblia Sagrada nos diz, se os prezados amigos lerem Mateus 24, a partir do versículo 1,
nós encontraremos Jesus falando de vários acontecimentos que aconteceriam como prelúdio antes da sua vinda e do fim do mundo. Jesus estava falando de terremotos, de maremotos, de doenças, de enfermidades, epidemias, fomes. É o que nós estamos vendo no mundo. Essa onda de violência não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E tudo isso são sinais de que Jesus está voltando. O Evangelho está sendo pregado em todos os 4 cantos da terra. Pela internet, pelos jornais, pelas revistas, a visita domiciliar, visita nos hospícios, nos hospitais, nos presídios, nas cadeias, nas aldeias indígenas, nos países menos evangelizados do mundo. O Evangelho está sendo pregado. E a ordem de Jesus é esta, que o Evangelho alcance as nações. Depois que o Evangelho for pregado em testemunho a todas as gentes, as nações, então o fim virá. Prezado amigo, Jesus está voltando. Talvez você diga, não, eu não preciso do Evangelho para ser feliz. Mesmo que você diga isso, mas o Evangelho é testemunho de Deus. E o Evangelho ele é mais poderoso do que o poder do diabo. O Evangelho é mais poderoso do que o poder do entretenimento. O Evangelho é mais poderoso do que o poder da mídia, o poder da ciência, o poder econômico, o poder bélico das nações. O Evangelho, ele é o poder de Deus para destronar todo o poder das trevas, resgatar o homem das mãos do inferno e levá-lo para os braços do nosso Deus. Deus enviou Jesus a este mundo porque a terra não estava bem. E a Bíblia diz que o pecado trouxe separação entre o homem e Deus, e o Senhor Deus enviou Jesus para que por meio do Senhor Jesus pudesse alcançar novamente o homem, o reino de Deus. E o Evangelho que hoje está sendo pregado é o Evangelho das boas novas de salvação. E quando ele for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, o fim virá. Jesus está voltando. É a maior esperança que a igreja do Senhor Jesus tem. É a vinda de nosso Senhor, o noivo, para buscar a sua amada igreja. O fim virá sobre os 4 cantos da terra, diz o Senhor por meio do profeta Ezequiel. Este Jesus tão bonzinho que hoje perdoa o pecador, perdoa o ladrão, perdoa a prostituta, perdoa o homicida, perdoa o homem corrupto, perdoa todos os transgressores. Este Jesus que hoje é tão bom, hoje ele é advogado, mas quando a trombeta do Senhor Jesus tocar e o fim vir sobre a terra, este Jesus que hoje está com a sua posição como advogado, ele tomará a sua posição de juiz e julgará todos os homens pelos seus atos praticados aqui nesta terra. Senhores, a palavra de Deus é bem clara. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Crede em Deus. Crede também em mim, disse o Senhor Jesus. João capítulo 5, versículo 39. O Senhor Jesus, ele diz, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Devemos examinar as Escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5, 39. E Mateus capítulo 22, versículo 29. Hoje é dia de ouvir a palavra de Deus, antes de ser tarde demais. Não desperdice esta oportunidade. O homem não foi feito para a perdição, o homem foi feito para o reino de Deus. Hoje é o dia de ouvir a palavra. Hoje é o dia de você entregar sua vida ao Senhor Jesus. Tudo neste mundo passa. E aquele que não faz a vontade de Deus perderá a oportunidade, mas o que pratica a palavra de Deus permanecerá para sempre. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. E quando o Evangelho do Reino for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, o fim virá. E o fim vai vir. Hoje é dia de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Entregue teu coração. Faça uma aliança com Jesus enquanto é tempo, porque amanhã pode ser muito tarde. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Inscreva no nosso canal, compartilhe esta mensagem com seus amigos aí nos grupos de WhatsApp, do Facebook e ajude-nos a fazer a obra de Deus. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade.
Amém.